Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós vamos falar de um tema polêmico. Muito interessante, mas, polêmico, tabu. Tabuzão mesmo. Expansão da mente, drogas, tratamentos alternativos, cirurgias cerebrais. Hoje o papo vai ser longo. E, vamos lá, para esse papo aí eu preciso de várias vertentes. Então, nas teorias Birolabes e nas viagens aí, comigo o senhor Rafael Jacaúna. Sou eu, falou em teoria maluca, ideia doida, tá comigo e tá com Deus. Ou quase isso. E nós precisamos também de um lado, como é que eu posso dizer, científico da parada, mas com um viés de I want to believe, I need to believe. Então, senhor Jack, é você mesmo. Porra, era eu? Achei que era o nosso querido Dr. Jekyll. Não, o Dr. Jack eu vou chamar ainda. Então eu tava de boa aqui, me pegou de surpresa, hein, pegar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Boa noite pro Jaca, pro Dr. Jekyll, senhor Arthur. Boa tarde pra todo mundo que tá ouvindo. Então vamos falar sobre isso aí. Então vamos lá, eu vou apresentar agora nosso último convidado. O meu cético believer favorito. Acho que todo mundo tinha que ser assim, cético believer. Igual a ele, nosso amigo Dr. Arthur Gatti. E aí? Olá, todo mundo, neste calor carnavalesco. Pois é, né, cara? A gente tá gravando isso aqui no sábado de carnaval e nada mais apropriado para um sábado de carnaval que esse assunto que a gente vai falar agora. É o bloquinho do Acredite Se Quiser. Oh. Aqui, ó, um grande abraço pro Ramon, lá do nosso grupo dos apoiadores. Ele mandou o samba do Acredite Se Quiser pra mim hoje de manhã. Então, depois eu mando lá no grupo pra vocês lerem. Mas vamos lá, vamos pra nossa vinheta que hoje o papo vai ser longo. Transhumanismo, Sprite, transplante de cabeça, ayahuasca, rede neural. Acredite se quiser. Transplante de órgão. O cérebro humano. Só metade, mas é inútil. Morto. Porque quando você remove tecido cerebral de um organismo vivo, pode mantê-lo vivo por pouco tempo, numa suspensão nutriente. Mas ele vai acabar morrendo. É um problema que tentei resolver várias vezes sem sucesso. Manter um cérebro humano vivo É complicado. Vejam bem, não basta simplesmente fornecer sangue e oxigênio. Também é preciso dar um estímulo elétrico. Mas o Dr. Paris achou uma solução. Ele armazenou o tecido cerebral dentro de outro cérebro. Desculpa, não entendi. Que tecido cerebral? Nossos pacientes mentais, Sr. Slater, Sra. Crampton e Sr. Cobb. Gordon. São tomografias antigas, mas estão vendo esta leve descoloração? Normalmente isso seria interpretado como um erro da máquina, mas não é um erro da máquina. Isto é tecido alheio. Por isso eles tomaram drogas anti-rejeição. Então as cirurgias que o Newton realizou... estava removendo o tecido cerebral transplantado. E minha hipótese explica a loucura dos pacientes. Colocar tecido de uma pessoa no cérebro de outra é como colocar o motor de uma motocicleta num carro. É simplesmente incompatível. Claro, porque a outra mente não conseguiria processar as novas informações. Daí a aflição mental, as falsas lembranças, delírios. Mas assim que você remove o tecido alheio, eles ficam bem. Correto. Analisei o exame do cérebro do seu pai. E? Deviam dar uma olhada, venham. Eu nunca vi nada parecido. 3 cicatrizes todas no mesmo lado, no lobo temporal esquerdo. Todas as incisões vão até a massa cinzenta. Eu não entendi. Walter não teve tecido cerebral implantado, e sim removido. Isso, do hipocampo. E pelo que eu saiba, não haveria razão clínica para isso. Então qual a função do hipocampo? Ele controla nossas inibições, armazena a memória de longo prazo e contribui para o nosso senso de percepção de espaço. Tem os exames dos outros 3 pacientes? Claro. Tá pensando em quê? Espera um minuto. Esse é o pedaço que puseram no Slater. Com mais os outros 2, vejam. Encaixe perfeito. Deve ser o Paris. Ele deve ter tirado pedaços do cérebro do Walter, mas por quê? E por que preservá-los? Memória.
O hipocampo armazena a memória. Bell disse que Newton quer abrir um portal pro outro lado, não foi? Já sabemos que o Walter fez isso, só não se lembra como. É por isso que ele não se lembra. Removeram as lembranças dele. Caramba! E como tal Newton lê essas lembranças? Na teoria não deveria conseguir, mas na teoria ainda deveria ser uma cabeça congelada. Mas no departamento de como tornar o impossível possível, o que ele faria? Ele precisaria implantar as lembranças num cérebro que pudesse interpretá-las. Walter. Bom, então vamos começar. Vocês escutaram? Esse áudio é um trecho de uma série chamada Fringe, vocês já devem conhecer aqui, é uma influência gigantesca do podcast. E lá se trata muito disso, de alternativas para expansão de memória, de cérebro, trocas de memória. E lá, como vocês acabaram de escutar, tem um episódio em que eles extraem pedaços do cérebro do personagem para tirar uma memória dele que era perigosa. E para não perder essa informação, eles implantaram um pedaço na cabeça de outras pessoas. E essas pessoas ficaram malucas. Depois que retiraram, as pessoas voltaram ao normal. E conseguiram ligar esses pedaços ao cérebro desse personagem, que é o Walter, o cientista da série, e conseguiram destravar a memória que eles queriam. Ou seja, a memória ela não estava armazenada em um lugar qualquer da cabeça. Ela estava em pontos específicos ali, que seriam como se fossem mini HDs. Então, já que a gente vai hoje viajar por esse assunto que é o cérebro, Arthur, já começo te perguntando isso. Isso aí que a gente viu é muito ficção ou sim? Se a gente tirar um pedaço do cérebro, a gente tira uma memória que estava lá. Então eu vou já, para tristeza de todos, dizer que não dá para você transportar uma memória de alguém com uma retirada anatômica de uma parte do cérebro de uma pessoa e colocação numa outra. Porque a memória não é feita pelo espaço físico do cérebro, e sim por conta do caminho das terminações que chegam até aquela região do cérebro. É o trajeto e a forma que as sinapses se comportam que vão gerar ou não a memória ativa ou aquilo que a gente entende como memória, que é muitas vezes, dependendo da doença ou do tipo de medicação que a gente usa, o tempo que aquela memória existe, ela pode sofrer algumas plasticidades. O que o Arthur estava falando, basicamente, eu poderia converter em as memórias são feitas quando caminhos elétricos percorrem os neurônios de uma forma específica. Pelo menos é isso que a maioria dos estudos dizem atualmente. Então, se você tirar uma parte, a cadeia de ligação dos neurônios, né, não vai ser transportada também. E aí, para a memória ficar, a tal memória muscular, que é chamada, por exemplo, é quando você treina tanto alguma coisa que aquele caminho fica muito, muito marcado na sua mente. Então você lembra daquilo ali, você reage de forma... Mas a memória, ela é um estudo muito profundo nos dias de hoje também. Ela não é 100% desvendada, mas se sabe-se coisa do tipo. Atualmente é assim, você não pode pegar um pedaço da sua cabeça e transportar. Tanto que tem pessoas que sofrem dano cerebral de acidente, alguma coisa assim, às vezes perdem memória, às vezes não perdem. Então isso vai ser tem uma complexidade grande, né? Mas até onde se sabe hoje não dá para fazer isso que o seriado faz. Exato. Acho que quando a gente fala da questão de memória, a gente tem que entender alguns pontos. Bom, então, como eu estava dizendo, o que a gente precisa avaliar, primeiro de tudo, é a questão da anatomia. Né? Então, aonde que ficaria guardada essa parte da memória e a plasticidade? A gente tem uma região no nosso cérebro, e quando eu falo região, não entendo que é um ponto específico só que coordena a memória. São vários e vários pontos que chegam e levam essa informação. Mas o centro de tudo, ele está na região do hipocampo. O hipocampo, ele fica um pouco abaixo e posterior à nossa hipófise, só para a gente entender mais ou menos a área, no meio do nosso cérebro, como se a gente enfiasse um dedo na altura entre os nossos olhos e outro acima da orelha. Quando a gente faz essa junção dos pontos, mais ou menos lá vai estar a região do hipocampo. É aquele amendoim que aparece no raio-x do cérebro, no meio do cérebro. Ela é... Se a gente fizer agora uma mão em garra, pensa todo mundo tá olhando a mão fazendo uma garra, fazendo um C. Né? O dedão, que é o que está embaixo, é o hipocampo. Tá fazendo um C com a mão. Na frente da nossa unha do dedão vai ter uma outra estrutura que vai se chamar amígdala. A gente tem a ideia da amígdala da garganta, mas é só a nomenclatura que é a mesma, tá? A função é completamente diferente. Essas duas estruturas, elas são praticamente elas responsáveis pela forma de armazenamento, plasticidade
clareza e manutenção da nossa memória. Tá? Quando a gente fala sobre memória, a gente divide ela basicamente em duas memórias. Uma memória que ela é aprendida, né? Então, se eu, por exemplo, estudei aqui física, né? Então eu decorei aqui fui para aula, decorei aqui aquela fórmula de física, ela vai ficar armazenada naquela região. Ela é uma área que ela vai sofrer dia após dia manutenção, seja ela para manter aquela informação ou para ser apagada, né? O nosso sono REM, ele faz essa limpeza, essa higiene, guarda o que precisa ser guardado, limpa o que precisa ser limpo. Algumas vezes ela limpa aquilo que a gente gostaria de guardar, por exemplo, aquela fórmula de física, né? E conforme eu utilizo muito, eu me tornei um físico, eu faço isso no meu dia a dia, essa memória minha que ela foi aprendida, ela vai ficar numa região que eu posso colocar como terminologia de enraigada. Ela vai formar uma memória mais fácil de ser acessada, porque eu desenvolvi ao longo do tempo algumas terminações nervosas dos meus neurônios que facilitam aquela necessidade que eu tenho chegar naquela informação. Essa outra área aqui seria a região também do hipocampo, mas mais ligada à região da amígdala. Alguma das nossas memórias, que a gente fala que é memória ancestral, elas já vieram já prontas, pré-programadas do nosso DNA. Calma, peraí, rapidinho. Desculpa, demais te interromper. Fica tranquilo. Ótimo ponto. Pausa pra perguntar isso. Cara, como é que um pintinho que nasceu agora sabe que ele tem que ciscar? Como é que o neném que acabou de nascer sabe que ele tem que ele chorar pra mamar? Como é que ele sabe o que é mamar? Isso é uma coisa que me buga muito, porque já é uma coisa assim, igual você falou, ele já vem com o Linux instalado? Exatamente. Alguns animais, principalmente os mais evoluídos, a gente está falando de mamíferos, né? Eles já vêm com essa área do hipocampo e da amígdala com algumas informações pré-programadas, principalmente no que diz respeito à luta e fuga, à sobrevivência. Então a questão que se você... Imagina que é uma criança recém-nascida, não pra gente, mas digamos assim, um cavalo recém-nascido, que ele já consegue andar com as próprias patas, ele já consegue sair daquele estado dele de inanição, que acabou de sair de um útero, e consegue fazer alguma atividade, diferente da gente. Mas ele caiu na mata e a mãe dele foi embora. Se ele estiver na mata, ele não sabe o que é predador, ele não sabe o que é frio, o que é calor, ele não sabe nada, tá limpo o drive dele. Só que se ele escutar alguém andando próximo dele, quebrando os galhos, pisando nas folhas, vai ligar ele vai ser ativado um sensor de medo e fuga e ele vai tentar escapar por conta de medo. Essa memória dele tá nessa região dessa segunda área de memória, seria essa memória mais basal, uma memória mais ancestral nossa, que dependendo da atividade que eu faço no dia a dia, as nossas atividades que não são pré-programadas de sobrevivência, ou seja, aquela fórmula de física, para um cara que é físico, vai ficar guardada. Então, essa região aqui, ela vai sofrer algumas sinapses, né, algumas conexões para facilitar o caminho, a ponto que eu não preciso ficar tentando me lembrar de alguma coisa. Ele já vai vir. Quais são essas informações que são mais fáceis da gente de decorar e que às vezes para o nosso cérebro fica até estranho? Sensação de cheiro, sensação de olfato, sensações ligadas com a nossa primeira infância, região quando a gente vê nossa mãe, nosso pai, tem uma memória afetiva de muito prazer em algum momento da nossa vida, isso se liga com uma maior facilidade. Então você está andando no centro da cidade, com centenas de pessoas em volta de você, você está tentando lembrar o seu compromisso, está correndo atrás por conta do seu horário, e alguém passa usando um perfume que aquela sua tia-avó num Natal, quando você tinha 5 anos, que você ganhou o Lego que você queria, estava usando. Por quê? Porque você chegou, o caminho que foi o cheiro ligou uma emoção muito boa, a emoção muito boa ligou uma imagem de uma pessoa, uma determinada época, e aquilo te deu um prazer. Esse prazer que você sentiu é por conta de um produto que é produzido pelo cérebro, que é a serotonina. Ele vai ativar essas memórias, vai ser jogado entre a terminação nervosa de um nervo e o outro, e ele vai te trazer uma recompensa. E essa recompensa é o que vai fazer essas memórias ou essa atividade benéfica ficar mais fácil de ser enraizada no cérebro. Por isso, quando a gente faz alguma coisa que dá prazer, a gente vai lembrar de uma forma mais fácil. Quando a gente não tem tanto prazer fazendo aquilo, a chance da gente decorar aquilo ou colocar na nossa cabeça que aquilo é bom, é muito mais baixa. Se eu não gosto de fazer academia e vou na academia, sempre ir na academia vai ser alguma coisa não prazerosa e aquilo sempre vai ser muito ruim para o meu cérebro. Consequentemente, para meu corpo vai ser ruim. Sempre que eu comer um chocolate, eu sei que o chocolate é bom, e eu não tô nem falando da questão química do chocolate, tô falando do prazer de comer e consumir
comi o chocolate. Aquilo eu sei que vai ser bom, então sempre vai ficar com aquela memória pra mim que o chocolate vai no meu cérebro fazer uma atividade benéfica. É a recompensa do cérebro. É, exatamente. Agora, olha só. Vamos supor que eu tô pensando em... Vou dar o exemplo da série que a gente começou escutando aqui da Fringe. Lá, no final, mostra que isso foi extraído do cérebro dele porque aquela informação era muito perigosa. Então ele estava colaborando para aquilo ser retirado, porque ele não queria ter aquela informação dentro dele. Então mostra ele na mesa de cirurgia e o cirurgião neurológico chega para ele e fala assim: então vamos lá, Walter. Pense num dia em que você descobriu a passagem para o outro universo, que nós vamos mapear seu cérebro e vamos retirar as partes que contêm essa memória. Se ele fez isso e ativou aquelas áreas que continham um pedaço daquela memória foram retiradas, se ele tentar acessar de novo, ele não vai conseguir porque aquilo não está lá. Ou, aumentando um pouquinho minha pergunta, tem cópias disso então, que aquilo que ativou naquele momento, naquele setor do cérebro, ele não vai permanecer para sempre lá? Ele vai ficar zanzando dentro do cérebro? E mesmo que essa memória fique zanzando, se tirou ela do último ponto que ela era acessível, que era ali que foi mapeado, como é que eu vou achar ela em outro ponto do cérebro? A questão aí, talvez, do seriado é que ele dá a entender que existe um bloquinho na sua mente que, ao pensar nele, ele vai brilhar e aí você vai conseguir retirar fisicamente essa memória. O problema é que muitas vezes, ainda mais uma memória tão complexa que usa uma série de áreas do conhecimento, sim. Muito provavelmente boa parte da cabeça da pessoa, do cérebro da pessoa ia brilhar. Retirar uma parte do cérebro para esquecer alguma coisa, basicamente você pode esquecer até de como se anda, como se dirige. E a pessoa provavelmente ficaria inútil, porque você retiraria uma grande parte de várias áreas do cérebro, entendeu? Exatamente. O cara podia tirar aquela informação da cabeça dele, mas tirar junto como é que mastiga. Sim. Quem é ele, sacou? Onde que ele mora, enfim. Porque isso aí é um negócio muito complexo, assim. Retirar fisicamente, realmente, faz sentido. Não sei se é nem possível, mas faz sentido. Você sofreu um dano naquilo ali, tu vai ter uma perda de memória e tudo mais. Entenderam, ouvinte? Tem muita superfície para você tirar e depois não tem como marcar, não. Só quero que isso aqui não é como a tecnologia dos Homens de Preto, que faz um brilhinho e aí você esquece os últimos minutos, os últimos anos ali e tal. Tanto que nos Homens de Preto você esquece tudo que aconteceu naquele período, né? Mas aqui, claro que eu não tô defendendo... PH, você tá usando a série pra defender que é possível. Não, eu achei o conceito que foi apresentado lá muito interessante e eu, como leigo, não sei. Então eu vou jogar a bola de novo pro Arthur. O Arthur, então, cara, me explica, o cérebro armazena nossas memórias. Aonde? O armazenamento da memória, ela vai se dar na região, principalmente do hipocampo e das amígdalas. Esse finalzinho dele, que é o que que essa terminação vai executar, aonde abre, aonde fecha. Pensa que tudo no nosso cérebro é chave e fechadura. Desde as nossas proteínas que são jogadas para gerar essa sinapse, até a forma que ela vai entender aquela informação. Então, essa memória sua, aquilo que vai... aquelas aminoácidos, então aquelas proteínas que vão ser lançadas, aquelas moléculas que vão ser lançadas na terminação nervosa, ela vai aumentar ou diminuir, ser bloqueada a reabsorção ou estimular a reabsorção, a depender dessa chave de liga e desliga. Esse liga e desliga no nosso cérebro é o que vai interpretar aquela visão como uma visão agradável ou não, aquele cheiro como um cheiro que a minha mãe usava desse perfume ou não, vai me lembrar daquele jogo de futebol que foi memorável para minha vida ou não. Então, essa informação como conceito, e aí essa que é a grande questão, o conceito da interpretação vai estar nessa região. Se eu tenho uma lesão nessa região aqui do meu hipocampo, a forma que chega a informação, por exemplo, do meu olho, eu visualizei, chegou no meu nervo óptico, aquilo vai gerar algumas sinapses para depois chegar no final das contas lá na região do hipocampo, ela ser interpretada e jogar para minha memória aquela noção do que eu tô vendo. Então, se eu tô vendo um lápis, eu sei o que é um lápis, eu sei a cor desse lápis, eu sei que o lápis é uma coisa que eu uso desde a minha infância, eu consigo ter memórias desse lápis. Porque todas essas regiões do meu hipocampo, onde entende-se como o lápis, ela vai estar ativada. Se eu tenho uma lesão nessa região, e eu posso, claramente, todas essas informações que a gente tem do cérebro, são informações que ao longo da nossa história, a gente estudou em pessoas que tinham lesões nessas áreas. Porque não tem como eu saber exatamente onde está se eu não tenho uma lesão que tira aquela informação. Então,
Se eu pego uma pessoa que teve um AVC, teve uma morte na região do hipocampo, eu sei como vai se tratar, como vai lidar o cérebro a partir de uma lesão naquela área. É por isso que eu sei que aquela área tem essa predileção em relacionar a parte da memória e não, por exemplo, da motricidade do braço, que a gente vai ter no nosso lobo frontal. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Ô Arthur, em cima disso aí que você falou, eu vou te contar uma coisa que acho que outras pessoas, no dia que comentei lá no grupo, outras pessoas falaram que tinham isso também. Muitas músicas, quando eu escuto uma música, eu sinto um cheiro imediato, específico daquela música de uma situação que eu vivi. Não necessariamente o cheiro que eu escutei a música a primeira vez, mas eu vou dar um exemplo. Outro dia eu tava até na live que eu coloquei essa música e o cheiro veio e eu comentei com o pessoal na live. Aquela música The Wicker Man, do Iron Maiden, do Brave New World. Foi a música que eles abriram no Rock in Rio. E sempre que eu escuto essa música, eu tenho no meu nariz sobe um cheiro de cerveja, de suor, sabe, aquela coisa de calor. Eu sinto isso, cara, e não é uma coisa assim que, como é que eu posso dizer, que eu lembro. Não, eu sinto. O cheiro fica no meu nariz. Isso aí, PH, todos nós temos, isso aí é nostalgia. E eu sinto exatamente isso com... Cada um sente isso com várias coisas. Por exemplo, quando eu escuto Raça Negra, eu vou pra casa do meu tio, eu com 10 anos de idade, comer churrasco, ver a galera bebendo cerveja. Todo mundo tem isso com um monte de coisa, né? Um monte de Exato. coisa. E existe uma área do cérebro para essa nostalgia, que é justamente a região da amígdala, porque é uma informação que te marcou. Ela foi marcante por alguma coisa que trouxe benefício. Esse benefício não necessariamente é alguma coisa boa, porque às vezes pode ser um benefício que é algo que te trouxe medo e você salvou sua vida, aquela memória, entendeu? Então te trouxe um benefício para sobreviver. O prazer, ele é necessário pra gente sobreviver. Então, essa informação que você tem no seu cérebro, ela não necessariamente tem... Você podia ter tido ela sem estar no Rock in Rio, sem gente suada em volta, sem nada, mas essas informações, elas se cruzam no cérebro. Então, é normal que você tenha essa informação sendo cruzada. Eu, por exemplo, toda vez que eu como agrião, eu sinto o cheiro de vela e me lembra cemitério. Não tenho a menor noção. Agrião. Eu, desde criança, eu falava, putz, eu como isso aqui e me vem cheiro de vela de cemitério. Aí minha mãe, por que você nunca comeu uma vela de cemitério? Eu falei, eu sei, mas veio na minha cabeça. Por quê? Porque provavelmente em algum momento da minha vida eu podia ter comido um agrião alguma vez. Eu posso ter visitado um cemitério para alguém ou ido numa igreja que tinha alguma vela. E essa informação ela se cruzou no meu cérebro. E ficou aquela cicatriz, aquela marca pra mim. Arthur, olha só, eu não consigo tomar Sprite. Porque eu tomo Sprite, eu sinto a nítida impressão que alguém lavou um copo com detergente, limão e não enxagou. Eu não consigo. Pra mim tem um gosto de sabão absurdo, eu não consigo. Eu bebo outro qualquer de limão e eu sinto o gosto do refrigerante, mas Sprite, não. E olha só como é que o cérebro é. Isso pra gente, a gente tá falando de alguma coisa benéfica ou que é inócuo, que não vai trazer nenhum problema. Mas tem algumas... que a gente chama de alguns vícios de hábitos, na verdade não de vícios, mas de hábitos, que eles por si só alteram justamente nessa região do cérebro uma necessidade física pra gente. Por exemplo, quem fuma geralmente fala que toda vez que toma café sente vontade de fumar. Oxi. Não necessariamente a questão do cigarro e da cafeína tem relação entre si. Existem alguns pontos no cérebro que sim, elas têm atividade paralela. Só que é muito mais relacionada à parte do hábito da pessoa que se vinculou. Ou então, eu tomo cerveja e eu fico com vontade de fumar. Por quê? Porque existe uma necessidade bioquímica da nicotina, né? E aí o cérebro tenta buscar subterfúgios na região da memória para fazer com que você, pessoa, vá lá e fume um cigarro. As memórias que a gente tem da tranquilidade de sair do trabalho na hora do intervalo e fumar um cigarro na hora do intervalo, ou que é tomar um café, existem várias formas, vários momentos que isso é ativado. Tem gente que, olha, toda vez que eu acabo de transar, eu preciso fumar um cigarro. Isso é clássico no cinema. Por quê? Porque é uma área de prazer que o cérebro tenta vincular dessa estrutura. O cigarro é uma droga que a gente sabe que a nicotina ela é liberada. Mas tem gente que toda vez que toma cerveja e a pessoa já é usuária, por exemplo, de cocaína, ela tem a necessidade de tirar cocaína. E age da mesma forma. Não é o cigarro a questão, é a forma que esses tipos de neurotransmissores agem no cérebro nessa região da memória. PH, basicamente é isso que o cinema te obriga.
Ele criou o hábito na sua... Esse Guaraná Antártica tentou fazer, vincular só a memória ao Guaraná, mas a pipoca, tá? A galera vai no cinema, então tem um chocolatinho, a pipoca, ela é... Ninguém, porra, não é? A galera que tá ouvindo. Você vai no cinema, tu sente a vontade e fala assim, fazer uma pipoquinha pra ver o filme, sabe? Isso é o marketing explora muito esse tipo de coisa, né? A mensagem subliminar nada mais é do que uma tentativa de estimular tanto a sua cabeça, a sua visão, com aquela imagem, com aquela mensagem, a ponto de que saia daquela região da memória que ela é limpável e ela entre na sua memória que ela é fixa. Ô Arthur, você citou aí álcool, cocaína, nicotina. Nós vamos entrar daqui a pouco nessa parte. Mas antes de entrar nisso aí, eu queria te fazer uma pergunta. Eu estava pesquisando hoje mais cedo sobre caminhos alternativos do cérebro, expansão de consciência, e eu até te mandei na hora, eu falei assim, Arthur, olha só, eu tava pesquisando aqui, eu achei uma parada de uma pessoa que tinha um problema na fala, e na época lá, 1847 eu acho, fizeram exames lá e comprovaram que essa falha vinha de um lado do cérebro. Então, a conclusão óbvia dos caras, o cérebro não tem duas metades, vamos separar uma parte da outra e deixar só essa parte que funciona, funcionando. A outra ali que não ativava quando o cara falava, provavelmente com defeito, a gente deixa desligado. Por incrível que pareça, eles conseguiram resultados, a afonia do cara passou e tal, só que depois de anos, quando eles eram jovens quando fizeram isso, eles foram crescendo e eles foram perdendo movimentação de braço. Às vezes o cara mostrava uma tela pra ele com uma palavra escrita de um lado esquerdo e outro do lado direito. E do lado direito, tipo assim, sorria, e na outra fala assim, mexa a mão. Ele conseguia sorrir, mas não conseguia mexer a mão porque o cérebro do outro lado dele via informação, mas não conseguia interpretar e mandar pro braço. Isso me deixou muito cismado. E aí eu fui descobrir lá, já tinha ouvido falar por alto, mas não sabia disso, que o lado esquerdo controla o lado direito e o lado direito controla o lado esquerdo. É realmente isso? E calma, antes de você entrar nisso, quando uma pessoa sofre um acidente de carro e ela fica, sei lá, paralisada, não consegue mais andar. Ela sofreu uma pancada na cabeça, não consegue andar. Ela tá ali paralisada. Fazendo fisioterapia e tal, ela consegue voltar a andar. Por quê? O cérebro viu que aquela informação não estava mais lá, não conseguia acessar, ele não conseguia andar. E depois com a fisioterapia, obrigando o músculo a fazer aquilo e mandando uma mensagem pro cérebro, tipo assim, opa, eu tô funcionando, quem vai me ajudar? Desenvolveu uma nova área, tipo assim, bem-vindo à nova casa da movimentação no cérebro. Seria isso? O cérebro é um dos órgãos que a gente tem mais plásticos. E quando eu digo plástico, é a capacidade que ele tem de achar outros meios de executar a função que originalmente algumas áreas tinham. O meu músculo do braço, ele só sabe contrair e relaxar. Ele não sabe fazer uma outra coisa. Minha língua, ela tem pelo menos 5 movimentos que eu consigo fazer. Ela não vai fazer uma outra coisa a não ser isso. O meu cérebro tem áreas de maior predileção para executar determinadas funções. Mas uma área que faz hoje em dia uma determinada função, ela tem a capacidade de executar uma outra se for necessário. Lógico, isso precisa de um aprendizado, isso precisa de algumas estruturas anatômicas para isso, ou seja, se eu arrancar 90% do meu cérebro, eu não vou conseguir fazer 100% das funções que eu tenho para fazer no meu organismo. Então eu preciso ter alguma massa encefálica para fazer esse trabalho. A fisioterapia, ela vai estimular que essas áreas que não tinham essa atividade passem a ter. Quando você fala do acidente, eu tenho que ter uma função. Um ponto A tem que conectar ao ponto B. Então eu não posso ter uma quebra, por exemplo, eu fraturei minha coluna vertebral e eu lacerei a minha medula. Se isso aconteceu, eu não tenho conexão, então eu não vou conseguir mais mexer aquela estrutura. Agora, se eu não lesionei a coluna, se eu não lesionei todo esse trajeto até chegar no cérebro, o meu problema é no cérebro somente, a plasticidade do cérebro faz com que você tenha capacidade, não quer dizer que 100% das vezes você consegue, mas que você tenha capacidade de plasticamente fazer ele voltar a funcionar. Então sim, você consegue ter esse aprendizado. Demora, não é todo mundo consegue, mas você tem a capacidade. Existe se eu não me engano, o título do livro é O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Guarda-Chuva. Por que isso acontece? Por que você falou do cara que fez o corte do cérebro, retirou um pedaço dele e melhorou uma coisa, mas depois de um tempo isso sofreu dano? Porque inicialmente o maior trajeto para aquela informação A chegar no ponto B era aquele. Porém, ele também era uma ponte para outras atividades que o cérebro inicialmente consegue contornar para chegar até a área, na área do movimento, a área da sensação, a área da fala, da visão, enfim.
Só que conforme passa o tempo, a ausência daquela ponte faz com que o cérebro precise fazer um caminho mais longo para chegar até aquela informação. Esse caminho mais longo vai se cruzar com alguns outros neurônios que vão utilizar sinapses, e aí aquela função que eu tinha de predileção, por exemplo, movimentar meu braço direito, ela vai ser substituída ou ela vai perder espaço para a movimentação, por exemplo, do meu olho direito. Então toda vez que eu queria mexer meu braço direito, eu acabava piscando junto. E esses bugs que vão sendo formados no cérebro façam que no final, como o Jaca tinha falado, você acabe perdendo aquela função, né? É como se você pegasse um programa de computador, você pegasse lá o código dele, você desse um Ctrl X em alguma estrutura, só porque ela é a linha final de executar. Você tirou e tentou fazer aquela linha lá funcionar como um programa. Ela não vai funcionar. E se você pegar o programa e mandar executar, que você tirou aquela linha, ele também não vai funcionar. Ou ele vai funcionar só que com um problema. Agora, essa questão dos hemisférios do cérebro, isso aí que um lado controla o lado oposto do nosso corpo, isso é real? Não é de todo errado, mas ele é tão certo quanto falar que a gente usa só 10% do nosso cérebro. A gente, no momento que a gente está utilizando ele, é poucos por cento do nosso cérebro que a gente tem a capacidade de utilizar, mas a gente consegue utilizar 100% da área do nosso cérebro. Quando eu falo do controle contralateral, existem áreas do meu cérebro que fazem um controle contralateral e áreas que fazem o meu controle ipsilateral, ou seja, no mesmo lado. Isso vai depender da área e da região de cruzamento dessas sinapses. A gente tem três áreas principais de cruzamento. Uma na região do quiasma óptico, que é a questão do olho direito e olho esquerdo, a gente tem uma área de cruzamento. A gente tem uma segunda área de cruzamento desses neurônios que fazem na transição entre o mesencéfalo e o ponte bulbo, que é bem na nossa nuca, né, antes de chegar realmente na medula, e outra área na nossa medula. Então, esses vais e vens que a gente tem é uma forma até do próprio organismo se defender caso eu tenha uma lesão em uma área só, porque eu vou ter uma outra área, uma contralateralidade, que se eu precisar da plasticidade, ela vai estar lá. Então, é uma forma muito sábia que a natureza descobriu de se eu humano lesionar um pedaço do meu corpo, talvez a contralateralidade, porque isso se cruzou, faça com que eu volte a ter uma função daquele movimento. Cara, é uma coisa que eu paro pra pensar muito, porque vamos pegar uma barata. Por que muitas vezes você arranca a cabeça da barata e o corpo continua andando normalmente? Ela consegue sobreviver dias sem a cabeça. O sistema nervoso de uma barata é muito diferente do nosso, porque ele é localizado em membros. A cabeça ali meio que controla tudo e é basicamente para pegar comida e manter o inseto. Se você arrancar a cabeça dela, ela perde o cérebro, mas o corpo não morre, porque ele tem respiráculo, ela não depende de um orifício de entrada igual a gente para respirar, ela tem orifícios por todo o corpo, então abastece. Inclusive o princípio de que por que não existem insetos gigantes? Porque não pode ser gigante sem pulmão, depende de espiráculos de respiração. Então ela fica viva ali até a comida se esgotar e ela morrer. Então ela meio que tá vivendo ali sem cérebro, saca? Teoricamente. Eu conheço uma galera que vive sem cérebro aí. Porra, conheço muita gente. É o que mais tem. Relaxa. É o que mais tem. Agora, vamos supor que, teoricamente, se você cortar a cabeça de uma pessoa, e a gente já viu muito isso aí, inclusive em notícias recentes. Cortar a cabeça de uma pessoa, mantém... Sim. Que notícia recente tá vendo aí? Que é Rio de Janeiro agora? Tá perigoso. Minas tá perigosa agora, cara. Porra, Minas tá perigoso pra caralho. Calma, peraí. Tem ou não tem notícias recentes aí de tentativas de transplante de cabeça? Ah, tá. Pensei que era a notícia do crime arrancando cabeça das pessoas, cara. Crime? Não, você viu que eu tirei crime? Eu tenho que melhorar a minha dicção. Eu sou do Rio de Janeiro, geralmente eu lembro do crime. Tu falou que tinha notícias aí de pessoas arrancando cabeça. Eu vou pensar o quê, PH? Você não deixou eu terminar de falar, você já ficou chocado antes. Eu ia falar que existem notícias de pessoas arrancando cabeças de pessoas com corpos definhados por doença, alguma coisa, e colocando em corpos... PH, transplantando, né? Arrancando, PH, pelo amor de Deus. Se eu te choquei, eu vou chocar os ouvintes também. Essa é a intenção, meu amigo. Então tá. Mas aqui, vamos lá. Tranquilo. Mas, Arthur, a gente tem aí visto notícias mais recentes de pessoas que transplantaram a sua cabeça, que tá, às vezes, vou dar um exemplo, Stephen Hawking, cérebro perfeito, uma das maiores mentes do mundo, preso num corpo inútil. Sim. A ideia seria pegar a cabeça dele, o cérebro dele, e transplantar num corpo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, do Ribas. Ok. Sacou? E pronto, a gente teria o Ribas Hawkins aí. O corpo do Ribas é a cabeça dele, mas o corpo, a mente do Hawkins controlando tudo, fodasticamente. Seria ele ainda? Basicamente sim, porque a cabeça, o gênio, tudo seria dele. Mas não é ele mesmo. Você entendeu o meu ponto? Entendi. Se você faz, vamos fazer agora um brainstorm. Se eu fizer um transplante, digamos que fosse possível fazer um transplante de cabeça, o que não é
porque a hora que eu secciono todos os neurônios da região do pescoço, eu precisaria conectar um por um deles, e a gente está falando de milhões. Eu preciso conectar um por um deles em outras terminações de outro pescoço, um por um deles. Que muitas vezes a quantidade de neurônios que eu tenho não é a mesma que você tem e que os outros têm. Então, essa matemática já não ia fechar. Mas digamos que eu consiga fazer uma colocação numa máquina a qual ela plugaria todos esses neurônios para executar uma função motor e tudo mais. A pessoa, se eu tô com a memória dela, e a memória tá lá na região do hipocampo, na região da amígdala, se eu tô com todas aquelas minhas informações, as sinapses do meu cérebro, não do sistema nervoso central, não da medula, mas do meu cérebro, mantidas, eu consigo fazer aquela pessoa continuar sendo ela mesma, porque todas as informações que eu precisaria estão guardadas no cérebro, no encéfalo daquela cabeça. Tá, mas olha só, você lembra que no episódio passado você me explicou que a hipófise controla... a suprarrenal controla a hipófise? Sim, mas a suprarrenal é só um órgão. Ela só vai cuspir hormônio e a hora que eu mandar. Ela vai executar. Mas será que esse órgão já não estaria habituado a cuspir aquele tanto para aquele cérebro com aquela necessidade e uma troca de faria alteração nisso aí e de repente... Eu não sei se podia dar uma mescla entre as duas pessoas, entendeu o meu ponto? Ô, PH, a questão é a seguinte, se você pensar em transhumanismo, se você pensar no mundo, no cenário cyberpunk, ou esse futurista que tem ciborgues, androides, coisa do tipo, tu tá falando exemplo de pessoa para pessoa. Mas se eu disser o seguinte, eu vou transferir minha cabeça, tá, para um corpo mecânico, vai ser eu? Basicamente, sim. Exatamente, porque aí vai depender do que você vai acreditar, do que é ciência, do que você vai buscar. O que é a pessoa? A pessoa é o que está dentro do cérebro? A pessoa é a mente? É que nem aquela história do teletransporte. Se você se teletransporta, mas usa a tecnologia de acabar com todo o seu corpo é copiado em outro lugar pela máquina, e sua mente é levada, o que é você? Será que você morreu porque seu corpo foi pulverizado aqui e sua mente que foi para lá? O que é a mente? Isso dá um programa inteiro só para discutir essas capacidades, sabe? O PH, então deixa eu te bugar. E se eu falar pra você que eu pegar uma cabeça e colocar numa outra pessoa, ela consegue ser mais fácil da pessoa continuar sendo ela mesma do que se eu transportar o seu intestino pro intestino de uma outra pessoa. Por que eu digo isso? Porque as nossas sinapses, a forma que a gente controla as informações do nosso cérebro, elas são muito dependentes das informações que as bactérias, nossa microbiota no nosso trato gastrointestinal desejam. Todo o impulso que a gente manda para o nosso cérebro, principalmente relacionado à serotonina, que é o principal neurotransmissor que a gente tem nos nossos neurônios, eles ficam retidos, armazenados, sendo também liberados por conta das nossas plaquetas, do nosso tecido adiposo, mas principalmente da nossa flora bacteriana intestinal. Gastrointestinal. Então, o que você pensa agora, você acha que pode ter no seu cérebro, mas pode ser somente as bactérias do seu intestino que estão mandando essa mensagem. Meu Deus do céu. Quando a gente chama alguém de ameba, então a gente não tá, ofendendo a pessoa, não. Tem um fundo de verdade. Quando a gente fala que tem muita gente que pensa merda, é mais fácil a merda pensar do que a pessoa que tá pensando aquilo. O Jacaúna até puxou minha orelha aqui que a gente tinha que ter feito um episódio só dessa parte aí de cérebro, assim, e outra separada das drogas. Porque daria pra falar mais um tempo só disso, de tanta coisa que tem, entendeu? Não precisaria correr o assunto. Por que tu não faz disso agora? Pois não vamos correr esse assunto, não. Nós vamos voltar disso mais pra frente. Então, aguardem. Mas vamos lá, pra mim não passar por mentiroso que eu chamei as drogas no início do episódio, vamos lá, Arthur. Vamos lá. Questão das drogas. Por que se usa drogas? Porque ela dá prazer na pessoa. Por que usar droga? Porque a vida é um saco, as pessoas querem sair da realidade, usar droga. Obrigado, pronto. Você explicou melhor que eu. Eu falo como se eu usasse, inclusive. Não, você explicou muito bem. Porque as pessoas querem sair da realidade. Essa tirada da realidade é porque as sinapses do cérebro estão meio bagunçadas, óbvio. Atrasa o envio, acelera, enfim. Mas a gente conversou disso no último episódio. Será que esse mesmo processo aí não abre caminhos para a pessoa ver coisas que de repente ela não veria, Sam? Isso daí vai depender muito quando a gente fala sobre a questão de droga. Primeiro, droga é qualquer substância que tem uma origem geralmente proteica que vai fazer o seu organismo produzir um efeito metabólico. Ponto. Então, você ter um orgasmo, você tomar uma cachaça, aquilo pro cérebro é droga. Igual.
Tá? A forma e qual é o neurotransmissor que vai ser liberado, que vai ser absorvido, isso modifica da droga que a gente está utilizando. Quando a gente fala de droga, a gente tem 3 grupos principais. Aquelas que são depressoras do sistema nervoso central, ou seja, que vai deixar você mais desligado, reduz a tensão emocional, reduz a concentração, memória e tudo mais, que é álcool, medicação para dormir, ansiolítico, aqueles derivados de opioides, como morfina, heroína, codeína, ou então aqueles inalantes e solventes como cola, thinner, que o pessoal acaba utilizando para o meio recreativo também. Aquelas estimulantes que vão fazer você ficar excitado, vão ligar aquela chavinha lá da agitação, que é principalmente os anorexígenos, que eles vão diminuir a sua fome, as anfetaminas e cocaína e os derivados da cocaína. E aquelas que são perturbadoras, que são chamadas alucinógenas. Elas vão modificar a forma que o cérebro interpreta aquele estímulo que está sendo recebido. E aí a gente está falando sobre THC da maconha, sobre mescalina, sobre psicobalina, que é o dos cogumelos, os alucinógenos, alguns tipos de lírio, LSD, êxtase e algumas outras medicações anticolinérgicas que a gente utiliza na prática médica. Então, se eu tenho esses 3 grupos, a forma que vai ligar, desligar ou modificar, é aí que vai agir essa percepção. Quando eu falo principalmente nisso que você me perguntou, das drogas que abririam a mente das pessoas, a gente está falando principalmente dessas drogas que são perturbadoras do sistema nervoso central. O que a maioria delas vai fazer? A gente poderia depois até, se quiser, destrinchar cada uma delas, mas basicamente o que elas vão fazer? Elas vão inibir a absorção da serotonina, mantendo a serotonina mais tempo entre um neurônio e o outro, ou seja, eles vão ligar esse canal e aquela informação que ela deveria receber e executar, ela fica ligada a essa ponte. Para o cérebro, isso é incômodo, porque eu preciso receber uma informação e agir. É sempre assim, chega, sai, chega, sai, chega, sai. Se aquela informação ela fica muito tempo retida, eu não consigo entender, o meu cérebro não consegue entender se eu já executei aquela função ou não. E, por exemplo, eu estou usando aqui um LSD, e aí eu estou ouvindo uma música. A música ela já vai fazer uma função hipnótica para o meu cérebro, ela já vai fazer um efeito perturbador no meu cérebro. Por isso que a maioria dos rituais religiosos, eles envolvem geralmente música, para também aumentar a quantidade de efeito perturbador para o cérebro. Eu utilizo uma ayahuasca, um LSD, eu deixo esse impulso dessa música chegar mais tempo e fazer o efeito por um tempo mais prolongado. A serotonina no meu cérebro, ela deixa esse canal aberto para a informação. Então essa informação, quando se cruza as sinapses, eu posso ter sonhos vívidos, eu posso fechar meu olho e continuar enxergando, eu posso sentir um cheiro e esse cheiro parecer que tem uma pessoa na minha frente que está usando determinado perfume e aquela pessoa não está lá na minha frente. Se eu tenho um impulso de estar mentalizando o ayahuasca, eu estou pensando aqui na questão de floresta, então tentando ligar com a natureza, o meu cérebro vai buscar na minha memória coisas da natureza, então eu vou lembrar de um índio, eu vou lembrar de uma floresta, eu vou lembrar de uma onça, e essas imagens elas vão aparecer na minha frente. E se você fizer um exame no cérebro da pessoa, ela realmente está vendo aquelas coisas. Pro cérebro ela está vendo, mas o impulso para chegar àquela informação, ela não está acontecendo, porque você deixou de uma forma anormalmente ligada essas sinapses e as alucinações e delírios vão acontecer. Ô, Arthur, olha só, você tocou num ponto interessante. Era nesse ponto que eu queria chegar, que a pessoa começou a ter uma alucinação, ela começou a ver coisas. E se essas coisas que ela tá vendo ali são porque essa droga liberou algum canal na cabeça dela que ela consegue perceber, sei lá, aquele espectro de luz, aquela realidade? Eu não sei. Ô, PH, tem muitas drogas que são usadas com muitas substâncias alucinógenas, né? Que são usadas com exatamente essa intenção, né? A própria ayahuasca tem todo o motivo religioso e tal, mas um dos motivos é que o consumo dela abriria esse canal com paranormal, né? Todas aquelas pesquisas norte-americanas que a gente pode conferir em filme, ou se você gosta de conspiração, você já deve ter visto em conspirações, dos estudos do efeito do LSD, abrir o terceiro olho. Tem gente que vai para lugares com toda aquela pompa religiosa para ver alienígena, para ver fantasma, para ver não sei o que, aí fuma, aí usa, aí bebe alguma coisa, um cogumelo. Isso tem toda essa parada. Agora, o que é realidade ou não, né? Vai depender do que você acredita. Se você acredita que isso vai abrir o seu terceiro olho, te levar para outra dimensão,
você vai ver alguma coisa. Agora, isso é muito do que você vai ter que acreditar. Vai ter gente que vai falar assim, você viu ET porque você estava usando droga. É verdade, para as duas coisas. Tu pode ter tido uma ilusão, uma alucinação porque tu usou droga, e essa alucinação... É uma realidade que você enxerga agora. Ambas as alternativas são corretas. Agora, isso é verdade. Você viu, é verdade pra você, mas aquilo ali que você viu é o seu cérebro gerando algo da sua cultura, do seu contato, abrindo a porta do outro mundo. Isso aí vai depender do que você acredita. Mas é esse meu ponto, cara. Se de repente, olha só, a gente fala muitas vezes assim que o gato vê coisas que a gente não vê, porque tem um espectro, olha, voltando no nosso cérebro, o mundo que a gente percebe à nossa volta é o estímulo que vem do ambiente que o nosso cérebro interpreta dessa forma. Então, eu já falei isso em outros episódios. Se eu tô olhando aqui agora pra tela do PC e eu tô vendo que eu tô gravando com você, com o Jackson, com o Arthur, é porque tem uma imagem ali que meu cérebro interpreta me dando essa informação. Agora, vamos supor que eu começasse a chegar numa outra frequência de luz, que não fosse a da luz que a televisão emite. Eu não estaria vendo nada. Entendeu meu ponto? Então, se de repente alguma droga dessa ativa alguma parada dessa no meu cérebro que me permite chegar coisas que, se eu não tivesse com aquele caminho neural feito, eu não conseguiria ver. É isso que eu tô te falando. Meu ponto é esse. Arthur, socorro, isso faz algum sentido? Ele faz um sentido parcial, eu vou dizer assim, por quê? Porque quando a gente está falando sobre esse uso para ritual, a gente tem que ter, logicamente, o cuidado de não gerar nenhuma ofensa religiosa ou na crença de ninguém. Eu já quero dizer logo de cara Exatamente. que o que eu tô dizendo, se eventualmente entrar em conflito, não é um conflito para denegrir absolutamente nenhuma religião. Isso daqui é um ponto de vista bioquímico que eu tô falando. Exato, eu quero saber se existe algum fundamento científico nisso. O fundamento científico seria que, uma vez que eu utilizo, eu vou dar aqui o exemplo do ayahuasca. Quando você utiliza o ayahuasca, não de uma forma que você comprou no Mercado Negro, você está seguindo aquela religião, aquele preceito. Você tem um preparo, tá? O líder ele vai fazer um preparo para você alimentar um ambiente para isso, porque você precisa estar com a sua mente o mais clara e tranquila para aquele efeito que se busca da ayahuasca gerar aquele fim, aquele destino que seria a questão religiosa, que seria você se encontrar o seu eu interior, você encontrar a sua paz e as respostas que você procura. A forma que os líderes de quem segue a ayahuasca ela gera, isso varia conforme a cultura. Por exemplo, se você pegar na tribo Karishinawa, que é uma das primeiras que fez essa utilização da ayahuasca, era utilizado principalmente no momento da morte, não era usado de uma forma recreativa, era no momento da morte, para você conseguir, para o pessoal quando morreu, ela tá acordada para saber o caminho até a aldeia celeste. No meio desse caminho, existia onça gigante que ficava nesse meio do caminho, a pessoa precisava lutar, era uma luta espiritual para conseguir chegar naquele destino, naquele céu dessa tribo. Uma tribo Ashaninka, ela é ligada à eternidade, ela é usada para diagnósticos e cura. Então, o momento que você está utilizando é diferente. A finalidade, por exemplo, do Santo Daime, ela é outra. Ela tem uma vertente ligada ao cristianismo e o kardecismo. É a mesma medicação, é a mesma droga. E ela está fazendo efeitos diferentes dependendo da cultura. O que no nosso cérebro você acaba interpretando no final das contas? Você tem um preparo, esse preparo ele te permite pensar coisas positivas, e a sua mente, quando você entra em contato, ela vai manter aquela sinapse mais tempo aberta. Com isso daqui, a sua possibilidade de buscar na sua mente informações que talvez tragam resposta daquelas suas perguntas, uma resposta racional à sua questão que está te afligindo, ela é mais fácil. Você fica tranquilo e você consegue focar, e a ideia principal é focar na resposta que você busca. Se isso daqui é determinado na tribo A, na tribo B, no Santo Daime, na Barquinha, que também é uma religião que tem no Acre, da União Vegetal, isso pouco importa. A forma que você conseguiu acessar o seu cérebro e trazer essa resposta, que você acabou de falar, se abre uma mente para algum lugar místico, eu não vou usar a questão mística, porque isso consegue ser explicado de uma forma biológica. Você permite que o seu cérebro plástico ache essas respostas que você está buscando. Se você não tiver um preparo para isso, você só vai ficar com náusea, tendo vômito, tendo dor de cabeça e criando mais ansiedade, porque você não fez o seu preparo prévio para utilizar aquela substância. É tipo um condicionamento, então. Você vai entrar e ver aquilo que você foi condicionado no ambiente ali para ter. Exatamente. Se você usa LSD, eu tenho medo de usar LSD, tô indo aqui numa rave pela primeira vez, tô
cagado de medo de usar. Vou usar, a chance de você ter uma experiência péssima com LSD é muito alta. Se você já vai predisposto a ter uma experiência boa, se você vai com seus amigos, se você tem um ambiente que é relativamente seguro e utiliza o LSD, a chance de você ter uma viagem boa, alucinante, ela é muito maior. Pode acontecer o contrário? Pode, dependendo de como você tá no seu espírito, como é que você tá lá por dentro, sua mente. Isso vai afetar completamente a resposta que seu cérebro vai mandar frente àquela droga, independente da droga psicodélica. Cogumelo, rapé iopo, ayahuasca, enfim, qualquer uma dessas drogas, ela vai agir também com o seu estado emocional. Ele é muito, muito importante. Sei lá, eu tenho um amigo meu que uma vez ele tomou LSD e ele ficou agarrado na grade de uma casa lá a tarde inteira, porque ele falou que se ele soltasse, ele ia sair voando igual balão. Então tá. Tem gente que vai dizer o seguinte, que você vai ver depois do consumo de substâncias do tipo, é aquilo que os seres evoluidamente querem te apresentar. Isso é, eles meio que vão... Se você acredita em ET, aquela cabala energética mística vai te apresentar como ET. Se você acredita em Jesus, você é católico, vai te apresentar como um santo, como o próprio Jesus. Se você é evangélico, vai ser outra coisa. Então, tem gente que defende exatamente isso, que ao utilizar, você vai ter uma compatibilidade, como ele disse aqui. Você vai ter essa compatibilidade de acordo com sua cultura. E alguns vão dizer que essa compatibilidade não é você que faz. São os espíritos que vão escolher, porque eles sabem que é você. Eles vão te analisar e vão fazer isso para você ter uma melhor experiência, né? Mas aí vai depender do que você acredita novamente. Exatamente. Isso tem total relação com a cultura que você está inserido. Se eu utilizar LSD, ou ayahuasca, ou iopo num esquimó, e ou utilizar numa população mongol, a resposta vai ser completamente diferente por conta da cultura que eles estão. Vai ser aquele deus, vai ser aquela vertente, vai ser aquela entidade que vai falar? Dependendo da sua religião, é isso que você vai afirmar. Para aquela pessoa, o efeito cerebral vai ser completamente individual. Agora, perguntinha pra vocês, esse filme me ocorreu aqui agora e cabe muito bem nesse papo nosso. Vocês já assistiram um filme que chama Fenômeno, com o John Travolta? Já, eu gostava bastante desse filme. Tem muito tempo que eu não assisti, mas eu gostava bastante. Esse filme, vamos lá. Quem não assistiu, spoiler, pausem aí, abaixem por 30 segundos. É a história de um cara que um dia ele estava andando no quintal dele, ele vê um clarão no céu, que ele acha que era uma nave, alguma coisa assim, e ele desmaia. E depois disso ele acorda e ele começa a ter poderes mentais, de mover coisas com a mente, muito inteligente, aprendia línguas com facilidade. E sempre ele começou a chamar atenção, ele começou na entrevista falando que ele tinha recebido esses poderes de alienígenas. Contava o relato dele e tal. Só que foi passando o tempo e ele começou a ter esses apagões mais frequentes. Ele via essa luz e desmaiava. Ele foi ao hospital e ele descobriu que ele estava com um câncer cerebral. E esse câncer cerebral, ele cresceu como se fosse assim, uma teia e uniu partes do cérebro dele que normalmente não estariam unidas, não fariam sinapses, e isso deu essa capacidade para ele. E, spoiler novamente, pausem de novo aí, silenciem, ele morre no final porque o câncer acabou matando ele. Mas foi atribuído alguma coisa nesse sentido. Será que, novamente voltando lá, insistindo nessa tecla, esse tipo de substância não pode fazer pontes para liberar novas habilidades, como se fosse um upgrade assim? Olha, eu conheço muito maconheiro, muito LSDzeiro, muita gente que bebe ácido, coloca ácido na boca, cheira, fuma, faz os caralho. Nunca vi ninguém mexer nada com a mente, já vi a pessoa falar que mexe, mas na verdade não está mexendo, entendeu? Já vi gente falar que vai voar aqui no balão, nunca vi ninguém voando. Então assim, não acho que consiga. Acho que tem uma parada mística, paranormal, que talvez você consiga abrir pontes e ver coisas, né, de repente aí. Agora, te dá poder, aí, meu, tá usando essa... Eu quero duas, me dá essa droga aí também. Eu também queria. Arthur, antes de você responder isso que eu falei, eu só queria completar a minha pergunta que eu fiz ali com um acréscimo. Do lado, assim, físico, biológico e tal, o cérebro conseguiria exercer algum tipo de força a ponto de mover um objeto físico? Meus amigos de física adoram essa pergunta. Pois é. Não, você não conseguiria uma telecinese, por exemplo, com o seu poder da mente. O que você consegue fazer para a mente no questão elétrica é você aumentar ou diminuir a quantidade de impulso elétrico. Consequentemente, uma corrente elétrica tem uma energia.
né, para você chegar a uma informação de um ponto A ao ponto B. Só que a gente está falando sobre energia elétrica e fios. Basicamente é isso que o cérebro é. Se eu coloco uma descarga elétrica muito alta naquele fio, ele vai queimar. Então não adianta eu pensar que eu vou usar alguma coisa que o impulso elétrico vai chegar muito mais rápido, porque eu tenho a minha bainha de mielina, que é o que vai fazer ficar mais rápida essa passagem da informação, e ela tem uma resistência. Se eu passo dessa resistência, qualquer um sabe que vai dar curto. Então eu não consigo aumentar mais do que a resistência permite. E não vai ser uma medicação, uma droga, algo do tipo. Agora, se você coloca um chip, e a gente tá agora na geração... Elon Musk, eu colocar, ele vai me trazer algumas informações, mas ainda assim vai estar limitado ao poder e à capacidade de passagem elétrica de um neurônio para o outro. Se ele começa a mandar muita mensagem, eu vou fritar o cérebro dessa pessoa. Isso aí, PH, dá um programa chamado Transhumanismo. Nós vamos fazer. Aqui, ó. Já tá Arthur, Jackson, Jacaú. Nós vamos voltar para falar de transhumanismo. Fechou? Já tá marcado. Joia. Agora, antes de encerrar, a última pergunta, doutor Arthur Gatti. Se eu pegar o chip do Elon Musk, que você acabou de citar, eu vou tentar ser claro, acho que você vai me entender. Se eu pegar o chip do Elon Musk e botar na minha cabeça e lá tiver a opção assim, download do Dr. Arthur, você faz um download seu ali até o dia 10 de fevereiro de 2024 às 7 horas da noite. Você fez esse download. Aí você sai daí e tal, não sei o que, caiu num buraco aberto e pof. Não. Pega um outro Arthur lá, que estava sendo clonado num pote lá, com o cérebro do Elon Musk na cabeça, liga um cabinho e põe lá assim, upload para o corpo, Arthur Gatti, 19 e tal, pum. Aí você, olha, eu tenho que ir embora novamente. Cuidado que tem um buraco ali na rua, beleza, você não vai cair. É você ali ainda? Tem um filme, tem vários filmes que falam sobre isso. Um deles é o famoso do Arnold Schwarzenegger. Total Recall. Não, Total Recall não, que ele é clonado. Sim, que tem a repete. Isso! Esse aí. É o dia seguinte? Porra, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Alguém no chat vai lembrar aí. Porque eles clonavam o bicho de estimação. Tinha até propaganda que passava na televisão lá que a mulher assistia. E eles clonavam a pessoa com a memória da pessoa até o momento. O cérebro foi fotografado, como eles falavam lá no filme. Então, tem essa possibilidade? É tão difícil quanto, acredito eu, arrancar a cabeça, né? Colocar em outra pessoa e funcionar. Deve ser um negócio bem difícil. Eu acho muito complicada essa ideia, justamente porque a gente não é uma bolinha que a gente coloca no encaixe. É um trajeto, é um labirinto que a gente teria que transportar do cérebro de uma pessoa para outra. Desculpa te interromper, mas você concorda comigo o seguinte, por que você é o Arthur Gatti de hoje? Porque você cresceu na sua família, você teve os amigos que você teve, frequentou as escolas que você teve, leu livros que você leu, viu os filmes que você viu, e isso moldou o seu caráter para você se tornar o Arthur que você é hoje, que tá aqui conversando com a gente. Vamos supor que quando você nasceu, num universo alternativo, tivessem roubado o Arthur Gatti lá da maternidade e levado o Arthur lá para Alasca. Ele ia crescer com os esquimós. Você seria o mesmo Arthur? Não, seria outro. Seria outro porque é justamente da experiência de vida e a forma plástica que o cérebro foi moldado. Exato. Então vamos pôr assim, que o Arthur que está aqui conversando comigo hoje é um conjunto de dados que foi acumulado no seu cérebro desde que você nasceu. Isso são dados, são informações. Isso fizeram seu caráter. Se eu tirar essas informações e botar em outro lugar, é você ainda? É esse meu ponto. Não, você só vai ser uma casca. É só uma casca. No corpo é só uma casca com o cérebro. Cara, o Bigelow falou, esse recente agora, que ele descobriu lá com o cientista dele, que ele empregou milhões em pesquisa disso, que ele descobriu que após a morte a consciência vai pra algum lugar. Então, repara, tem gente que vai dizer que isso é a alma. Cara, aí eu já não sei. Então, esse que é o ponto, cada um vai chamar de uma coisa. A pessoa que é mais técnica, é mais ateia, como você quer chamar, vai dizer que isso aí é a força magnética, a força elétrica do seu cérebro, que ela sai daqui e vai para outro. O religioso vai dizer que é a alma. Ponto. A religião já disse há muito tempo. Mas isso aí que você tá falando, PH, é basicamente aquela pergunta filosófica do barco de Teseu. Que você tem um barco, aí você troca a prancha, troca o mastro, ao longo do tempo vai trocando. Trocou tudo? É o barco dele ainda? Exato. Exato. Você trocou todas as tábuas, toda a madeira, toda a cortina, tudo que tinha no barco. Você consegue montar um segundo barco com tudo que você tirou. Você agora tem 2 barcos, os 2 barcos são de Teseu, mas qual é o barco de Teseu? É a experiência, é o caminho, né? Isso aí que faz a pessoa. Isso é uma pergunta filosófica que tá rodando aí desde a época dos gregos, desde a época da fundação da filosofia. E eu acho que a nossa resposta
para isso aí não tá muito longe não, cara. Não tá muito longe mesmo. Esse ponto do Elon Musk agora, eu não tô defendendo ele não, pra mim ele é o Lex Luthor da vida real. Ô Elon Musk, você estiver escutando, mentira, até só pra dar ibope, se quiser me patrocinar, fica à vontade. Mas essa ideia dele aí, cara, é o ponto de partida pra fusão do homem e da máquina. Algum ponto teria que começar. Eu acho que é justamente aí. Eu acho muito mais fácil você fazer uma fusão de um homem com a máquina do que você fazer uma fusão de um homem com outro homem em relação à parte de cérebro. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, você tem essa capacidade muito mais fácil do que tirar a cabeça de um e colocar em outro. Será? Com certeza. Ó, nós vamos voltar nesses assuntos no episódio de transhumanismo. Aguardem. Então, essa questão do Daime, esses elementos químicos, na Umbanda, principalmente, a gente tem uma visão de que essas substâncias te colocam num estado alterado de consciência, e a partir delas altera a sua vibração energética, e aí você consegue acessar outros planos, né, superiores e inferiores. A questão que a gente coloca, lá no terreiro a gente fala muito sobre isso, se o ser humano tem a capacidade própria de desenvolver a habilidade de alterar a vibração sem precisar de substâncias como essa, por que a gente então vai recorrer a essas substâncias, né? Exato. Essa é um debate muito recorrente lá no terreno. Principalmente porque lá tem muito jovem, né? O jovem chega lá, todo empolgado, né? Vou entrar na Umbanda, vou incorporar uma entidade, tudo. Vou ter uma experiência fora do corpo. E aí a gente vê os jovens, adoram balada, usam aquele pod. Outros, tem alguns lá que a gente sabe e até admitem que usam outras substâncias e tudo. Tem alguns que vão no Daime, inclusive. E a gente questiona, por que você vai? Se você tem a habilidade de desenvolver isso pela sua própria capacidade, sem precisar de substância nenhuma, por que você vai recorrer a algo, então, assim, que às vezes pode até gerar um efeito negativo, né? Pode te deixar com algum problema, né? Tem alguns casos de esquizofrenia que afloram com o Daime, por exemplo. Ou em alguns casos ficam viciados, né? A gente teve um rapaz lá que ele era usuário de crack, ele se curou e ficou um ano totalmente limpo, e daí ele estava extremamente empolgado com a Umbanda, né? Inclusive ele chegava lá, presenteava as entidades e falava, Umbanda, eu vou morrer umbandista, eu nunca vou sair desse terreiro. Ele chegava a chorar falando isso. E aí, um belo dia, por influência da esposa dele, ele saiu do terreiro. E aí o Exu só falou assim, ó, quando você está aqui, a gente está te protegendo. Mas quando você sair lá fora, você não vai ter essa proteção por causa da egrégora. Não porque a gente vai te abandonar, mas a egrégora da Umbanda não vai ter efeito para te proteger. E você vai estar sujeito às necessidades que você tinha. E você vai cair. E aí, mesmo assim, ele quis ir, né? E aí, passou uns meses, ele afundou na droga. Perdeu a esposa, perdeu filhos, perdeu tudo que ele tinha. E daí passou uns 1 ano e meio, 2 anos afundado nas drogas. Aí, de alguma forma, ele teve força para se reconstruir de novo. Se curou do crack, mas ele embarcou na chamada medicina da floresta. Então ele usa rapé, usa várias outras coisas, né? Ele não usa mais o crack, mas ele usa essas substâncias. Ele trocou uma pela outra, digamos assim. Então não que ele esteja se curando, mas ele apenas colocou aquelas substâncias no lugar do crack, e com elas ele tem até um certo acesso a outros planos, né? Com isso, mas ele não desenvolveu a habilidade dele. Tá usando substâncias e acha que está se curando, né? Novamente, a gente não tá fazendo apologia ao uso de nada aqui, nem incentivando ninguém a nada. A gente tá apenas levantando hipóteses que não tem nenhuma comprovação científica, são apenas hipóteses teóricas, que sim, é um assunto que me chama muito a atenção. E, novamente, é um assunto polêmico, porque ele gera uma discussão e as pessoas meio que têm medo de discutir isso. Eu gostaria que houvesse um estudo mais aprofundado nesse sentido, saca? Tudo que mexe com a cabeça das pessoas merece ser mais estudado. Mas, enfim. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Como eu já falei, nós vamos voltar para falar mais desse assunto adiante, então não se preocupem. Inclusive, se vocês tiverem perguntas sobre esse assunto e quiserem que a gente discuta aqui, eu traga essas perguntas aqui pro programa, deixem lá no Spotify, deixem lá no Instagram, que a gente vai selecionar algumas e nós vamos conversar aqui no próximo episódio. Beleza? Gostaria muito de agradecer a todos que participaram aqui hoje. Senhor Jacaúna, valeu demais. Eu que agradeço, meu caro. Quem gostou aí, quem gosta dessas ideias biruleibes, variadas,
pode me assistir, me ouvir no Mundo Freak e me assistir em lives na Twitch. Faço lives quinta, sábado, domingo e segunda-feira. Então colhem lá. As lives de react são principalmente domingo e segunda. Domingo e segunda. Hoje, por exemplo, eu vou fazer live agora sobre seitas malucas e coisa do tipo, né? É meio redundante, mas você entendeu. E hoje é sábado, mas tem react porque é carnaval, pessoal. Um abraço aí. Muito obrigado pelo convite, PH. Forte abraço. Valeu, um prazer ter gravado aqui com o Jack, com o Arthur. Um prazerzão. Valeu. Valeu, tamo junto. Senhor Aturgatti, valeu novamente. Tamo junto. Valeu, obrigado aí pela oportunidade. Deixo aí minha abertura a todo mundo que quiser conversar, tiver alguma questão aí sobre saúde, sobre drogas, algum usuário que queira tirar alguma dúvida, ou uma pessoa que tem algum familiar que tá em uso, que está com essa preocupação. Não é minha especialidade, mas eu posso logicamente dar meu parecer médico e dar uma orientação aí para quem tiver com alguma questão sobre isso. Obrigado aí mais uma vez e concordo plenamente. A droga, ela existe, ela é utilizada, a forma que ela é, formas seguras ou não seguras, e a forma que se estuda isso sempre vai ser um ponto primordial na ciência. Lembrando que tudo que nós falamos no episódio vai estar na descrição do episódio. Se eu achar alguma matéria relacionada sobre isso aí lá no Fenômeno, eu coloco lá para vocês. Mas lá na descrição do episódio tem vários links. Tem o link do nosso Apoia-se. Vão lá, entrem no nosso Apoia-se, dê uma força pra gente. Quando vocês entrarem no Apoia-se, lá no mural tem o link do nosso grupo do WhatsApp. Tá todo mundo lá. Entra lá, vamos bater papo, trocar ideia, contar casos. Lá também tem o link da nossa loja, skinwalker.com.br, Skinwalker com Y. E agora nós estamos com uma novidade bacana, não é mesmo, Sr. Fujack? Nós vamos colocar camisas lá com as imagens dos episódios. Então, entrem lá que vocês vão começar a ver todas as semanas modelos exclusivos de camisas que nós vamos fazer ali com imagens dos episódios, de acordo com temas que a gente for conversando aqui. E aberto a sugestões também. Se tiver algum tema que vocês quiserem em alguma camisa, mandem pra gente que a gente providencia, monta e coloca à disposição no site. Não é mesmo, Sr. Fujack? Isso aí, PH, tem muita novidade chegando aí. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito lá da skinwalker.com.br. Skinwalker com Y, né? Eu tô muito curioso para saber como é a camisa de droga do episódio de drogas. Nós vamos pensar em alguma coisa. A camisa do episódio de drogas é aquela pílula do Akira. Pode ser também. E falando em loja, Sr. Fujack, como é que tá o estoque dos livros lá? Ainda tem muita coisa? Então, PH, o estoque tá acabando, né? Os livros aqui já não tem muitos livros. Eu tenho um bem raro ali que é difícil até achar em sebo, né? Que é o livro vermelho, que foi escrito na meados da década de 60, mas que é espetacular. É uma bíblia sobre ufologia, né? Ufologia clássica. Parece um tijolão, é grandão, bem grandão o livro. E tem outros livros ali também, muito bons, que ainda estão à disposição. E eu tenho um monte de revista. Tenho revista ali, revistas UFO Especial, tem a OVNI Documento, revistas antigas, todas em ótima qualidade. E algumas mais recentes também, e que estão à disposição. É só entrar lá na loja, tem todos lá, né? Os números lá que eu tenho à disposição. Então é isso. Nos vemos na próxima semana com mais casos polêmicos e histórias interessantes. E nunca se esqueçam, aqui nós contamos as histórias. Acredite, se quiser.
chegou até o final da nossa música de encerramento aqui. Vamos dar esse gostinho aqui, um plus. Certo. Antes de começar a gravar, eu te contei uma história lá de um amigo meu, conhecido meu, que ele perdeu um braço num acidente de moto. E, cara, ele não tinha o braço do cotovelo pra baixo. Mas ele me relatava que ele sentiu uma puta coceira na mão dele, que não existia mais, cara. Certo. Isso é uma coisa extremamente comum para pacientes que são amputados. E quando a gente fala amputado, não é só braço e perna. É amputação de qualquer região. Olho, orelha, nariz. Isso é uma coisa extrema. Pênis, por exemplo. Eu Isso é tenho uma coisa explicação extremamente científica pra isso aí. Se você quiser que eu fale e o Dr. Gatti dá o aval dele, eu posso falar. Por favor, só corrobora. Então vamos lá, vamos ver se eu vou tirar 10 aí. Você já é um piloto experiente, pode salvar vidas. Agora eu vou lá. É verdade. O cérebro humano tem um mapa do nosso corpo nele. Não é um mapa físico, não é um mapa tipo Google Maps, mas ele tem o corpo humano mapeado no cérebro de alguma forma, como uma informação. Exato. Que pra quem quiser procurar no Google, coloca homúnculo de Penfield. Olha. Esse é o desenho. Homúnculo? Peraí, desculpa, Ribas. Homúnculo de Penfield. Esse é o desenho. Homúnculo é o homenzinho artificial criado. É isso daí, Pela você coloca alquimia. no Google, vai ter o desenho aí, exatamente isso que o Ribas tá falando. É. E aí, quando você perde um membro, o membro não tá mais lá, mas o seu cérebro ainda tem informação do corpo inteiro. E aí leva um tempo até ele entender que você não tem um braço. E aí você sente ele coçar, você sente essas reações aí físicas, mas o membro não existe mais, não tá mais lá. É basicamente isso. Exatamente. O cérebro ele tem uma propriocepção, ou seja, ele sabe onde tá cada uma das extremidades físicas dele que tem aquela função. Uma vez que ele se perde, o mapa continua lá. O impulso neurológico para ativar aquela região continua lá. Só que assim como um fio desencapado, um fio que é cortado, a energia chega e ela é dissipada. Essa forma de dissipar a energia elétrica faz com que algumas pessoas tenham a propriocepção, ou seja, o cérebro interpreta como se aquela região estivesse lá, como se a mão amputada estivesse aberta ou fechada, como o seu amigo estava com uma sensação de coceira, porque no cérebro a região de coceira, de prurido, é a mesma região de dor, ou seja, a coceira nada mais é do que para o cérebro uma dor muito fraquinha em vários pontos dispersos. E essa é que é a coceira pro cérebro. Então é normal que eu tenha uma amputação, eu tenha uma coceira constante, uma dor constante, uma sensação que está aberta e fechada. Geralmente as pessoas não sentem alteração de calor e frio, porque a inervação ela separa a região do cérebro que interpreta calor e frio, ela é diferente. Mas a sensação de tato, de pressão, de vibração, ela é a mesma. Então o membro fantasma acontece porque esse fio, entre aspas, ele está desencapado porque ele foi cortado, mas a terminação nervosa ainda está lá presente. Tirei 10, Dr. Gatti. Tirei 10. Tirou 10. A mais. Você que tá aí na Califórnia, talvez não seja 10, seja A++. A+. Então vamos lá. Então vamos sair dessa parte médica agora e partir para uma parte mais sobrenatural. Eu tenho um relato, eu não vou lembrar agora exatamente onde é, mas o relato é basicamente esse. O tio levou um sobrinho para pescar. O tio era amputado de braço, tá? Ele era amputado de braço, cotovelo para baixo também. E foi pescar com o sobrinho. Eles foram pescar num paredão de rocha. E eles estavam lá pescando e tal, e o menino pegou um peixe. Começou a puxar, o peixe soltou, o menino foi pegar, ele escorregou no barranco. O tio, no apavoramento, foi pular pra tentar pegar o menino antes dele cair, só que ele foi com a mão que ele não tinha. E, cara, o menino segurou o vazio e subiu. Como é que você me explica uma porra dessa? Desculpa, Ribas, desculpa, mãe, peraí, calma. Como é que você me explica uma coisa dessa? É com essa boca que tu beija tua mãe? Essa boca suja aí? Vou lá, tô esperando. Ah, é pra mim? Eu achei que era pro Ribas. Claro, pra você, ou pro Jackson, ou pro Ribas, eu quero uma explicação disso aí. Cara, essa parte aí, se fosse o membro que ele ainda tem, eu até te explicaria. Ele pegou uma mão. Agora, a parte que ele segurou algo que não era a mão, a pessoa reagir a esse impulso é uma coisa completamente coordenada pelo cérebro. A gente tem diversos estudos. A pessoa, quando cai alguma coisa, ela tenta agir como se o braço estivesse lá e não tá. Isso daqui, medicamente falando, é uma coisa, é um conceito já batido. Agora, se a criança segurou, se a pessoa segurou num braço que não existe, aí eu passo a bola para meus colegas aí sobrenaturais, o Jackson e o Ribas. Jackson, e aí? Cara, não tem explicação pra isso. Não tem explicação. Muito bizarro. Porque, tipo assim, na cabeça do cara, ele foi num apavoramento tão grande pra impedir que o sobrinho dele caísse lá embaixo, morresse, sei lá, alguma coisa, que de repente a mente dele materializou aquela mão ali, sacou? Não sei, eu também não tenho uma explicação pra isso. Segura na mão de Deus e vai. Basicamente isso. Esse foi. Então é isso. Valeu, tamo junto.